Os 5 motivos que levaram Michael Moore, o cineasta norte-americano, a prever a vitória de Donald Trump sobre Hillary Clinton e também as 5 dicas que o cineasta deu para os americanos conseguirem derrotar Trump ao longo dos próximos 4 anos. Esses são os temas do nosso briefing de hoje. O polêmico cineasta norte-americano Michael Moore, conhecido pelos documentários Fahrenheit 11 de Setembro e SOS Saúde, dentre outros, publicou em julho desse ano uma carta em seu site explicando os 5 motivos pelo qual Donald Trump seria eleito presidente dos Estados Unidos. No ano anterior, ele já havia previsto que Donald Trump se candidataria e venceria a corrida dentro do Partido Republicano, e agora Moore acerta de novo com os 5 motivos listados por ele. Veja só um trechinho da carta. Amigo, sinto muito por ser o portador de mais notícias, mas fui direto com vocês no ano passado quando disse que Donald Trump seria o candidato republicano à presidência. E agora trago notícias ainda mais terríveis e deprimentes. Donald J. Trump vai ganhar a eleição de novembro. Eis então a lista dos 5 motivos citados por Michael Moore lá em julho desse ano, já prevendo a vitória de Donald Trump agora em novembro. Número 1. A matemática do meio oeste, ou bem-vindo ao Brexit do cinturão industrial. Segundo Michael Moore, ele acredita que Donald Trump iria concentrar muito da sua atenção em 4 estados tradicionalmente democratas no cinturão industrial dos Grandes Lagos: Michigan, Ohio, Pensilvânia e Wisconsin. Os 4 Donald Trump levou. Sabe por quê? Segundo Michael Moore, esses 4 estados elegeram governadores republicanos desde 2010, só a Pensilvânia que tinha elegido um democrata. Nas primárias de Michigan, em março, muitos eleitores votaram nos republicanos, muito mais que nos democratas. 1,32 milhões de americanos votaram em republicanos e nas prévias do Partido Democrata apenas 1,19 milhões. Trump está na frente de Hillary nas últimas pesquisas na Pensilvânia e empatado com ela em Ohio. Empatado? Como a disputa pode estar tão apertada depois de tudo que Trump tem dito? Hillary is and has been in politics since the 70s. What's her pitch? The economy is busted. The government's corrupt. Washington is failing. Vote for me. I've been working on these problems for 30 years. I can fix it, she says. Bem, talvez seja porque ele tenha dito corretamente que o apoio de Clinton ao NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ajudou a destruir os estados industriais do meio oeste. Com esse acordo firmado nos anos 90, muitas empresas que atuavam nesses estados viram ser mais vantajoso irem atuar no Canadá e no México do que nos Estados Unidos, e com isso muitas pessoas ficaram desempregadas, ou seja, ele teve uma mensagem forte para estados decisivos e que levaram ele à presidência. Você precisa levar em consideração o seguinte: nas últimas eleições, nas últimas 4 eleições, pode-se dizer, eram estados que sempre votaram em democratas, principalmente Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. E os 4 agora viraram de Donald Trump. Ele conseguiu mandar uma mensagem forte para esse público específico, um público que perdeu emprego nos anos 90 e que viria, se Hillary Clinton fosse eleita presidente, perder mais empregos, segundo Donald Trump. O segundo tópico que levaria e acabou levando Donald Trump à presidência, segundo Michael Moore, é o último bastião do homem branco e nervoso. Segundo ele, esse perfil do eleitorado americano, branco, principalmente de meia idade, teria ficado muito nervoso com a possibilidade de uma mulher assumir a presidência. Não só por conta das políticas voltadas para esse segmento da sociedade, mas o fato de ter que receber ordens de uma mulher depois de 8 anos vendo um negro na Casa Branca, infelizmente irritaram muitos eleitores que ainda têm esse tipo de pensamento. Ou seja, eles veem como se a maneira deles de enxergar o mundo, de tomar decisões, estaria mudando radicalmente, depois de 8 anos tendo, repito, um negro na Casa Branca e agora possivelmente uma mulher. Isso mobilizou muitos eleitores radicais americanos, principalmente do Partido Republicano, partido de Donald Trump, a aderirem à campanha dele, a fazerem ele vencer as primárias republicanas e agora a presidência. O terceiro ponto que Michael Moore levanta é o problema Hillary. Podemos falar sinceramente só entre nós? E antes disso, permita-me dizer que gosto de Hillary, muito, e acho que ela tem uma reputação que não merece, mas ela apoiou a guerra no Iraque. E depois disso, prometi que jamais votaria nela de novo. Mantive essa promessa até hoje, para evitar que um protofascista se torne nosso comandante-chefe. Vou quebrar essa promessa. Infelizmente, acredito que Hillary vai dar um jeito de nos enfiar em algum tipo de ação militar. Ela está à direita de Obama, mas o dedo do psicopata Trump vai estar no botão. E isso é o suficiente.
voto em Hillary. Vamos admitir, nosso maior problema aqui não é Trump, é Hillary. Ela é extremamente impopular, quase 70% dos eleitores consideram pouco confiável e desonesta. Ela representa a política de antigamente, faz de tudo para ser eleita. É por isso que ela é contra o casamento gay num momento e no outro está celebrando o matrimônio de 2 homens. As mulheres jovens são as suas maiores detratoras, o que deve magoar, considerando os sacrifícios e batalhas que Hillary e outras mulheres de sua geração tiveram de enfrentar para que a geração atual não tivesse de ouvir as Bárbaras Bush do mundo dizendo que elas têm de ficar quietas e bater um bolo. Ainda segundo Michael Moore, a garotada também não gosta dela, e não passa um dia sequer sem que um millennial, ou seja, um jovem de até 15, 20 anos, diga que não vai votar em Hillary. Nenhum democrata e seguramente nenhum independente vai acordar no dia 8 de novembro para votar em Hillary com a mesma empolgação que votou em Obama ou em Bernie Sanders. Não vejo o mesmo entusiasmo. Como essa eleição vai ser decidida por um único fator, quem vai conseguir arrastar mais gente para fora de casa e para sessões eleitorais, Trump é o favorito. Agora, o quarto fator que levou, segundo Michael Moore, à vitória de Donald Trump: o eleitorado deprimido de Bernie Sanders. Pare de reclamar que os apoiadores de Bernie não vão votar em Clinton. Eles vão votar. As pesquisas já mostram que um número maior de eleitores de Sanders vai votar em Hillary este ano do que os eleitores de Hillary que votaram em Obama em 2008. Não é esse o problema. O alarme de incêndio que deveria estar soando é que, embora o apoiador médio do Bernie Sanders vá se arrastar até as urnas para votar em Hillary, ele vai ser chamado de eleitor deprimido, ou seja, não vai trazer consigo outras 5 pessoas. Ele não vai trabalhar 10 horas como voluntário no último mês de campanha. Ele nunca vai se empolgar falando de Hillary. Ele tá deprimido. Porque quando você é jovem, você não tem tolerância nenhuma pra gente falando mentira, enganando você. Voltar à era de Clinton e Bush pra eles é como ter que pagar pra ouvir uma música, ou usar o MySpace, o que aqui seria o Orkut, ou andar por aí com um celular gigante. Eles não vão votar em Trump. Alguns vão votar em candidatos independentes. Muitos vão ficar em casa. E Hillary Clinton vai ter que fazer alguma coisa para que eles tenham uma razão para apoiá-la. E escolher um velho branco sem sal como vice não é o tipo de decisão arriscada que diz para os milênios que seu voto é importante. 2 mulheres na chapa, isso era uma boa ideia, mas aí Hillary ficou com medo e decidiu optar pelo caminho que é mais seguro. Só mais um exemplo de como ela acabou matando o voto dos jovens. E no quinto e último tópico, ele chama de o efeito Jesse Ventura, ou podemos traduzir como o efeito do voto de protesto. Finalmente, não desconte a capacidade do eleitorado de ser brincalhão, nem subestime quantos milhões de pessoas se consideram anarquistas enrustidos. A cabine de votação é um dos últimos lugares remanescentes em que não há câmeras de segurança, escutas, mulheres, maridos, crianças, chefes, polícia. Não tem sequer limite de tempo. Você pode demorar o tempo que for para votar e ninguém pode fazer nada. Você pode votar no partido ou pode escrever Mickey Mouse e Pato Donald. Não há regras. E por isso a raiva que muitos sentem pelo sistema político falido vai se traduzir em votos em Trump. Não porque as pessoas concordem necessariamente com ele, não porque gostem da sua intolerância ou do seu ego, mas só porque elas podem fazer isso, como uma forma de protesto. Só porque um voto em Donald Trump significaria chutar o pau da barraca. E lembra que nos anos 90 a população de Minnesota elegeu um lutador de luta livre para governador. E diz que elas não fizeram isso porque são burras ou porque o Jesse Ventura é um estadista ou intelectual político. Elas fizeram porque podiam. Minnesota é um dos estados mais inteligentes do país, cheio de gente com senso de humor distorcido. E votar em Jesse Ventura foi uma versão de uma pegadinha no sistema político. Iria acontecer o mesmo com Donald Trump, segundo Michael Moore. Ele termina o texto dizendo o seguinte: quando ele voltava para o hotel depois de participar de um programa de TV sobre a Convenção Republicana, um homem parou ele na rua e disse: Mike, temos de votar em Trump. Temos de dar uma chacoalhada nas coisas. Foi isso. Era o suficiente para ele. Dar uma chacoalhada nas coisas. O presidente Donald Trump certamente fará isso. E uma boa parcela do eleitorado gostaria de sentar na plateia e simplesmente assistir o show. Durma com essa. Em julho desse ano, Michael Moore acertou as 5 previsões que também agora, segundo os analistas, levaram Donald Trump à presidência. Mas não foi só isso que ele fez. Depois da repercussão desse post, ele lançou agora 5 dicas para frear o presidente Donald Trump nos próximos anos. Então vamos a elas. Segundo Michael Moore, a primeira medida para fazer com que o Donald Trump seja freado nos próximos anos é fazer com que o povo assuma o controle do Partido Democrata de Hillary e de Barack Obama. Segundo Michael Moore, a sigla falhou miseravelmente em se aproximar das pessoas. Ou ainda simplesmente fez com que quem tivesse votado nos democratas nos anos anteriores não tivesse a menor vontade de sair de casa e ir às urnas esse ano. O segundo item para frear o governo Donald Trump é voltado para a mídia. Michael Moore diz o seguinte: dispense todos os repórteres, pesquisadores e qualquer outra pessoa da imprensa que tinha uma narrativa, que negava o que realmente estava acontecendo. Eles são os mesmos que agora dizem que nós devemos superar as divisões,
e ficarmos juntos. Desligue eles todos, escreveu o cineasta. Nesse ponto, Michael Moore se refere às pesquisas de opinião e à postura dos grandes veículos de imprensa norte-americana que apontavam a vitória da democrata e davam cerca de 80% de certeza à eleição de Hillary Clinton. Na terceira dica, Moore pede que todos os democratas que estão no Congresso tenham a vontade de lutar, resistir e obstruir o novo governo, assim como os republicanos fizeram nos últimos 8 anos com Obama. Quem não tiver esse espírito, abre aspas, deve sair do caminho, fecha aspas, e deixar todos que estão dispostos a isso liderar a casa, seja a Câmara ou o Senado, porque a loucura está prestes a começar, segundo Michael Moore. No quarto ponto, o diretor de Trumpland pede para que os eleitores democratas saiam da bolha e entendam o desespero de muitas pessoas que foram esquecidas pelos governos anteriores e que estão sem emprego, sem renda. Segundo Moore, essas pessoas foram negligenciadas por ambos os partidos e viram uma estrela de TV que tinha como plano destruir os partidos a saída para essa crise. A vitória de Donald Trump, segundo Michael Moore, não é nenhuma surpresa. Ele nunca foi uma piada. Tratá-lo como uma só o fortaleceu. Ele é tanto uma criatura quanto uma criação da mídia. E os meios de comunicação nunca conseguirão entender isso. O último ponto foi escrito em letras garrafais, dizendo que todos os que votaram nos democratas precisavam falar para todo mundo, que encontrassem pelas ruas, que Hillary Clinton ganhou pelo voto popular. Moore pede uma reforma no sistema eleitoral que é fruto de uma arcaica e insana ideia do século XVIII, chamada colégio eleitoral. Abre aspas. Você vive em um país onde a maioria dos cidadãos disse acreditar que é uma mudança climática. Eles acreditam que as mulheres devem ser pagas iguais aos homens, eles querem uma educação livre de dívidas, não querem que invadamos os países, eles querem um aumento no salário mínimo e querem um único e verdadeiro sistema de saúde universal. Nada disso mudou. Contexto afiado, como sempre, o Michael Moore se refere ao fato de Hillary ter obtido 60 milhões dos votos contra 59 milhões e 700 mil votos do novo presidente dos Estados Unidos. No entanto, por causa da ignorância da vitória de Trump em alguns estados, ele é um mandatário porque ganhou 279 delegados no chamado colégio eleitoral. O fato é similar com o que ocorreu também com o democrata Al Gore nas eleições de 2000, quando foi George Bush eleito com menos votos da população em geral, mas com mais grandes eleitores nos estados-chave. Se você quer entender melhor como funciona o colégio eleitoral, aqui embaixo tem um link, ou aqui do lado aparece também um link para você clicar e assistir um vídeo especial explicando como funciona o sistema eleitoral norte-americano. Bem, esse foi o nosso briefing de hoje. O que você achou desses 5 temas? Será que essas 5 dicas do Michael Moore vão funcionar nos próximos 5 anos? Os democratas vão seguir essa receita de bolo? Será que ele vai prever o futuro? Bem, não sabemos, mas continuamos de olho em tudo o que acontece no Brasil e no mundo aqui no nosso briefing diário. Valeu!